para entender a nossa proposta, porque a participação e a atuação dos professores vai ser fundamental, senão ela vai ficar assim bonitinha, daqui a pouco vai toda bagunçada também, mas também se ninguém fizer nada e não utilizar, não adianta. Então vamos começar. Primeiro, meu nome é Marília Paiva, sou professora da UFMG, a vice-coordenadora do nosso projeto é a Cintia Antônia, ela é vice-diretora do Sistema de Bibliotecas da UFMG e de manhã ela é PEUB também no Escola Estadual. Eu também trabalhei em Escola Estadual, trabalhei em Escola Municipal, trabalhei 8 anos e 3 e 4 meses numa biblioteca escolar na periferia de Betim como auxiliar. Então, a experiência de biblioteca pública, de escola pública, não é indiferente a nós, né? Não é uma coisa, tá na universidade, não sabe o que está falando. Sabemos sim. Além do mais, né, além de eu ser bibliotecária e mestre e doutora em ciência da informação, estudando políticas públicas de bibliotecas públicas e escolares, nós permanentemente visitamos escolas, tanto particulares como privadas, demonstrando e tentando demonstrar para o poder público, que é o nosso grande objetivo com o nosso projeto, que é preciso investir nas bibliotecas, porque desde a década de 90 tem sido enviado acervo para as bibliotecas. Nós temos a listagem de todo esse acervo. Nessa escola, como em todas as outras, falta uma quantidade enorme desses materiais que foram carregados. Não tem outra coisa que pode ter acontecido com um livro, porque ele não sai andando. Por quê? Não tem controle, não tem uma pessoa o tempo todo na biblioteca e não tem uma organização por trás. Então, vamos lá. A primeira coisa, não vou me demorar muito, dois autores que modificaram minha visão sobre escola, porque meus 4 filhos estudaram em escolas públicas. Então, a gente passou por várias experiências pedagógicas, né? Teve ciclo em Betim, depois passou para não sei o quê, depois tirou a nota, depois ele colocou a nota. Meus filhos passaram por isso tudo. E eu aprendi isso tudo como mãe, né? De 4 filhos. Mas depois estudando, já no doutorado, estudando mais sobre biblioteca escolar e indo para a FAI estudar um pouco, encontrei esses autores que mudaram a minha perspectiva de escola, porque a escola, né, embora outras linhas digam que não, ela precisa oferecer, sim, o que é diferente. Não o que está na rua o tempo todo, que passa televisão, etc. Porque senão não precisaria de escola, bastava a gente colocar, oferecer lanche, oferecer cama para eles dormirem, uma televisão para eles ficarem assistindo, não precisava fazer mais nada. Então sim, a escola tem que oferecer o diferente. O que a humanidade acumulou como conhecimento, arte e reflexão importante. E não só o que ele já vê na rua, senão não precisava de uma escola de tanta gente formada com nível superior para ensinar o que ele já está fazendo. Então, essa perspectiva do tempo livre que me fez apaixonar é que, por exemplo, meu pai e minha mãe não tiveram tempo livre. Meu pai aprendeu a ler e escrever, assim que ele aprendeu a ler e escrever, foi retirado, obviamente, para a roça, para o trabalho. Né? Porque os pais dele precisavam dele, então ele sabendo ler, escrever, fazer conta já estava suficiente. E a minha mãe estudou um pouco mais, estudou até a 4ª série, mas quando terminou a 4ª série, ela gostava muito de estudar, os pais dela falaram assim, olha, agora como você nunca mais vai estudar na vida, nós vamos deixar você fazer a 4ª série de novo para você gravar. Né? Então pessoas que não tiveram acesso ao tempo livre da escola para aprender coisas inúteis, entre aspas. Por quê? Eu aprendi química, achei inútil, aprendi poesia, achei maravilhoso, tem gente que acha que a poesia é inútil, etc. Mas quando eu aprendo essas coisas na escola, eu posso escolher. Meu pai e minha mãe não puderam escolher. Meu pai nunca pensou, você é um bibliotecário, você é um engenheiro, você é um astronauta. Ele nunca pensou nada. Ele estudou lá e já veio trabalhar. Minha mãe, idem. Preciso de você para cozinhar, passar roupa, para fazer isso, etc, etc. Então a escola como um lugar de oportunidade para o que não é a vida dessas crianças e jovens, porque nenhum de nós sabe a nossa potência até onde podemos chegar, essa que é a verdade. Mas sem oportunidade é muito difícil chegar a qualquer lugar que não seja o lugar do meu pai e da minha mãe. O primeiro cosmonauta russo, ele nasceu numa casa que não tinha energia elétrica. Como que uma pessoa que nasce num lugar, filho de camponês, onde não tem energia elétrica, se torna o primeiro homem a sair da Terra? Por meio de oportunidades. De escola pública, de uma escola que pode oferecer para ele coisas inúteis. Né? Aprender matemática, física, várias leis, etc. Até que um dia, né, depois de várias oportunidades, ele pode ser o primeiro homem a sair da nossa terra. Mas enfim, a biblioteca escolar, ela deve oferecer informação e capacitação, recreação e leitura, engajamento e aprendizado. Qualquer biblioteca, especialmente a biblioteca escolar. E como que elas fazem isso? Elas facilitam a criação do conhecimento, elas fornecem capacitações, isso que hoje, por exemplo, é uma capacitação, elas proporcionam ambiente seguro, intelectual e físico, olha que interessante. Num lugar em que a família às vezes é muito restrita e muito restritiva em relação às leituras, aqui ele terá um lugar seguro de ler essas coisas que ele não leria em casa. Eu mesmo, quando era jovem, levei alguns livros para casa, embrulhado em papel craft.
Eu não queria que meus pais lessem aquele título e falassem, nossa, minha filha está lendo isso. Como eles achavam a coisa mais linda do mundo eu ler, né, eles não prestaram atenção no que eu estava lendo. E aí, porque a biblioteca é um lugar de liberdade intelectual, onde eu leio também o que meu pai e minha mãe não leram, né, por aí mais ou menos. E também um ambiente físico seguro. Pensando que numa biblioteca escolar na hora do recreio, se eu não sou de folia, se eu sou... é um lugar para eu ficar lendo, para eu ficar ficando, sem obrigação nenhuma. E elas motivam para aprender, elas podem motivar para aprender. Então eu falo as características da biblioteca escolar, que foi isso que a gente transformou aqui. Primeiro, funcionamento. A biblioteca escolar deveria ficar aberta o máximo de tempo possível. Como as PEUs, no caso do Estado, têm a mesma carga horária do professor, não é possível, por exemplo, que elas fiquem depois do horário. Seria o ideal. Né? Que depois do horário saiu da sala, vem para cá e fica também. Não é possível porque tem profissionais que trabalham aqui que não tem esse horário. Mas, por exemplo, para mim é indefensável que uma biblioteca escolar não abra na hora do recreio. Hora do recreio é hora de vir ver qualquer coisa. A coisa não curricular, a coisa curricular, uma revista, um livro dos recordes, que eles são loucos com aquele livro, que é um livro que não vai emprestar, mas ele pode folhear à vontade, revistinha em quadrinhos, sei lá. Então eu acho que a biblioteca, a escola pode se organizar para que tenha esse ambiente, porque é o único horário, elas não podem chegar mais cedo e nem podem ficar até mais tarde, as PEUs. A biblioteca precisa sim de uma pessoa aqui o tempo todo, porque tudo isso é patrimônio e muito do que não está aqui foi patrimônio que foi desviado de alguma maneira, por seres humanos, né? Os livros por si só não fogem. Espaço físico. Uma coisa que você deve ter notado aqui, o espaço físico de biblioteca, é muito comum isso, eu chegar em bibliotecas completamente desorganizadas, mas tremendamente enfeitadas. Parece que é uma cultura da escola, a cultura do enfeite, do mural, etc. Não precisa disso. A biblioteca por si só é um lugar que a gente pode dizer muito cheio de atrações estéticas, né? Muita cor, muito livro, muitos objetos. Então não é preciso enfeitar. E não vai ser pelo enfeite que a gente vai atrair os alunos para a leitura, para o conhecimento e para a literatura. De maneira nenhuma. Ou você consegue atrair pelo conhecimento, pela leitura, ou você não consegue. Não adianta encher de florzinhas e bichinhos, que é uma epidemia em bibliotecas, flores e bichinhos. Né? A Cláudia sofreu comigo, porque ela é muito caprichosa, muito cuidadosa, e não tendo orientação do que fazer, tentou ela tornar o lugar mais bonito. Que borboleta. Sim. E aí, com algum sofrimento, né, eu fui tirando, tira isso, tira aquilo, até o nosso enfeitezinho do mural é bem discreto, ele tem uma pegada estética, mas discreta, né, etc, que até baseado em livros também, são recortes de revista, porque não é um lugar para ficar enfeitando. Nós precisamos de espaço livre, inclusive menos poluído, e quanto mais papel, florzinha, papagaiada, mais poluído, mais difícil limpar. A biblioteca suja muito, nós trabalhamos aqui desde julho, então todo dia que está bem empoeirado, porque é aberto, e é bom que seja aberto, ela tem luz natural, isso é ótimo. O acervo é uma coisa a se pensar também. Nós chegamos aqui, tinha uma quantidade grande de livros, inclusive aqui estava cheio de livros para doação, recebidos em doação, e aí o diretor, eu peguei no pé dele e falou assim, não, cavalo dado não se olha o dente. Eu falei assim, olha, porque senão você passa uma praga para os seus cavalos todos, né? Você adoece todos os seus cavalos, você não vai colocar pangaré junto com seus puros sangue, não é? E aqui nós queremos oferecer puro sangue. Seria o ideal. Vamos colocar também uns pangarézinhos, porque os meninos são atraídos por isso e nós também. Mas a nossa intenção é fazer uma coleção puro sangue do melhor possível para essas crianças e jovens e para os professores. E já temos muito disso. Tivemos uma doação de alunos da UFMG, todas essas coleções badaladas juvenis, nós temos aqui agora a coleção completa. Eu não sei falar um nome que eu não conheço. Harry Potter, Divergente, os vampiros, aqueles de Lua Nova. Diário de Banana? Não, Diário de Banana estamos precisando. Único, que não veio. Mas os juvenis, A Culpa das Estrelas. A Culpa das Estrelas, Desventuras em Série, Quem é Você, Alaska. Enfim, esses grandes. Esse, gente, não é a alta literatura, mas é uma literatura extremamente atrativa. E nós recebemos livros atrás de você que está de camisa xadrez. Aqui bem atrás de você tem uma coleção e livros novos e coleção completa. Aqui, ó, bem em cima de você. Aqui, ó, esse aqui, ó, de dragões. Né? Esse dragões, esse aqui é Desventura em Série. Olha, coleções inteiras, livros caros, bons e novos. A gente recebeu O filho da Marcilene está lendo, ele Então, gente, veja bem, isso não é literatura para nós lermos, mas é uma literatura que tem grande atrativo sobre os jovens, que estava sendo divulgada, tem filme, etc. Então é uma maneira, tanto é que o nosso objetivo é que só houvesse empréstimo depois desse momento. Mas a pressão dos alunos ver esses itens foi irresistível e a gente também não queria frustrá-los totalmente. Tanto que já começou a emprestar.
serve a essa biblioteca se não pode ser a mais linda, encadernada, bordada em ouro, que não é útil. Nós queremos uma coisa que seja útil e usável. Aqui, por exemplo, tinha um livro em inglês, volume 2, sobre cirurgia de nariz, em inglês. Nossa Senhora. Estava na doação, né? A gente precisa falar isso. Porque as pessoas têm as coisas em casa, querem desovar, não querem jogar um livro fora, eu entendo isso, como um certo apreço pelo objeto livro, né? Nossa, não pode jogar fora aquele livro. Mas para essa escola é um livro que não faz sentido. E se não faz sentido, para essa escola ele é lixo. Então a gente diz, nossa, está tirando lixo. Sim, para essa escola é lixo. Né? Tem coleção, minha mãe quer me doar a Barça, que foi a glória da minha infância e juventude. Eu escrevi uma redação na escola sobre a Barça. Né? A bibliotecária já estava ali nascendo. Mas eu não quero levar para minha casa, ninguém quer levar. Então eu vou trazer mais uma Barça, por exemplo, que a gente tinha umas 5. Eu vou mostrar a foto. Só tinha uma completa e não comida. A gente vai mostrar a foto que elas estavam comidas. Porque se tem uma coisa que a traça gosta, é do livro quietinho. Aquele livro que fica parado anos e anos é o que a traça precisa. Porque a traça é igual a gente, ela precisa de sossego para comer o livro. Né? Então ela também fica quietinha ali, é o que ela come. A gente até fotografou livros. Então assim, você vai colocar livro bichado, faltando um pedaço, cortado na mão de uma criança, isso é estímulo para quê? Né? Porque livro é lixo. Então descartamos isso também. Computadores com acesso à internet é uma coisa interessante de ter, mas não para o uso livre, para atividades focadas na busca de informação, na pesquisa, na orientação. Por exemplo, uma coisa que você fazer pesquisa imediatamente é sobre o nome da pessoa, o nome dessa biblioteca, que é Elizabeth, né? Terezinha. Terezinha? Terezinha da Costa Val. A gente não identificou, então, uma boa coisa. Inclusive, se ela for viva, ela não pode dar nome para essa biblioteca. Tem uma lei federal que você não pode dar nome de nada público para pessoas vivas, só para pessoas falecidas. Não pode. Tem uma legislação. Nenhuma praça, nenhuma biblioteca. Nenhuma rua. Para que as pessoas não fiquem homenageando seus parentes, seu pai, né, seu filho, etc. Organização do acervo é imprescindível. Sem organização, o acervo não existe. Nós vamos mostrar daqui a pouco a organização. Dúvidas? Dúvidas sobre essa questão do nome? Não. Pode falar. Não, eu ia falar aqui agora que poderia dar uma sugestão do nome da biblioteca e você falou. Sim, agora primeiro a gente tem que estudar porque talvez para nós hoje ela não signifique nada, mas tem significado para essa escola, né? Essa pessoa. Inclusive nós encontramos um livro com dedicatória dela, né? Encontramos um livro, separamos aqui, um dos livros. Então ela ofereceu, ela deve ter tido algum motivo especial para isso. Então vamos fazer a pesquisa para a gente também não ser injusto, porque se nós não conhecemos a Terezinha, talvez devíamos conhecer. Ela contribuiu, né? Se ela é viva, ela não pode ter. Ela realmente tem que fazer uma resolução porque não pode. Tem uma lei federal. Aqui próximo aqui Ó, o braço conhece. ainda tem oficina. Então vamos. Caminhada. Isso, então vamos procurar saber porque legalmente não pode dar numa pessoa viva. Organização do acervo, vamos falar daqui a pouco. Serviços e atividades. A biblioteca, nem preciso dizer, não é lugar de castigo, não é lugar de vir dormir, não é lugar de um monte de coisas. Ela tem que ser um lugar em que eu faça alguma coisa que ligado a entretenimento, por que não? A cultura e a conhecimento, né, principalmente. E tem muita coisa boa para isso. E pessoal, é preciso ter pessoa dedicada. O Estado de Minas Gerais, infelizmente, não cumpre a lei de ter um bibliotecário coordenando as bibliotecas, e eu não digo um em cada biblioteca, né? O profissional de nível superior, bacharel em biblioteconomia, registrado no conselho competente. O Estado já deve mais de R$1 milhão ao Conselho Regional de Biblioteconomia, atualmente sou presidenta, por acaso. E ele é autuado, esse ano ele foi autuado, que inaugurou a biblioteca dentro da Secretaria de Educação, também feita por leigos. E lá ele tem uma comissão só de biblioteca escolar dentro do Estado, que chamava Biblioteca Escolar Mineira, não sei se ainda existe, e nenhum deles era bibliotecário, enfim, não precisa detalhar sobre isso. Mas era bom que tivesse uma pessoa dedicada ao assunto, né? Então as PEUBs continuariam trabalhando como professor do ensino de biblioteca, sem problema nenhum, desde que elas tivessem uma capacitação, uma orientação constante sobre esse trabalho, né? Além do que as PEUBs são designadas, então elas estão, a Tânia e a Cláudia estão aqui, mas ano que vem podem não estar, o que gera, né? Eu até me comprometo, diretor, de começo do ano vir dar uma capacitação para as PEUBs que foram designadas, né? Quem sabe a gente tem sorte de ter as mesmas aqui. E para começar de novo, e daqui a 2 semanas vamos trazer impresso o livro de registro, com todos os registros que já estão prontos, mas tem um aluno fazendo revisão de qualidade, né? Uma conferência, e o manual e o relatório de tudo que nós encontramos aqui. Então, ok, vamos em diante. Quando as pessoas que nos ajudaram, né? Vários alunos, não tem de perto, mas tem vários alunos, a minha filha também veio, algumas alunas vieram em julho, nós viemos quase todos os dias que a gente estava de férias. Quando começou as aulas ficou um pouco mais difícil, e a Mariana especialmente
especialmente, veio depois para estar fazendo estágio supervisionado no final de curso de biblioteconomia aqui. Legalmente, qual a questão? Pode digitalizar um livro? Se ele estiver em domínio público. Quase nenhum livro está em domínio público, desse que nos interessa, né? Só se ele estiver em domínio público ou se o autor estiver A autorizado. gente mexe com informática e de repente é muito mais fácil pegar um PDF, um arquivo ali, um livro digitalizado ali, sem ter o Sim, conteúdo. mas o que nós temos visto é que ao longo das décadas, desde o início do ano 2000, os governos mandaram computadores para as escolas, tem vários projetos, e o letramento não melhorou. Então, a mediação é que é mais importante. Não tem problema nenhum sendo tablet, mas, por exemplo, se a pessoa não souber ler, não adianta lugar nenhum. Com certeza. E se ela não aprender a distinguir as fontes, ela procura na internet uma coisa, a primeira mensagem que vem, ela passa. Ela recebe um vídeo no WhatsApp e repassa, porque ela não sabe o que é fonte, ela não sabe o que é, de onde verificar aquela fonte. Isso é uma coisa que se aprende na biblioteca. Na verdade, o problema hoje em dia não é nem a falta de informação, é o excesso de informação, até se filtrar aquilo e chegar na informação. Sim, porque para isso aí é um trabalho que a gente faz na biblioteca, que são desenvolver as competências informacionais. Por exemplo, eu fui votar, o meu mesário estava uma fila enorme, quando chegou na minha vez eu vi o que era. Ele não sabia localizar bem a alfabetação. Ele folheava pra cá, não sabia a alfabetação. Porque no Google, Sabe qual é que ele ficava perto? aí ele ficava, tudo era M, eu chamo Marília, ele ficava pra lá pra cá, até que eu falei assim, peraí, deixa eu te ajudar. Por isso que a fila não andava, né? Suponho eu que cada um tem que ter uma ajuda. Então assim, porque no Google você põe a palavra, não precisa se preocupar com isso. Outra coisa que se aprende numa biblioteca analógica, se eu estou procurando limão e não encontro limão, eu sei que eu tenho que procurar, por exemplo, frutas cítricas, talvez eu encontre. No Google não tem isso. Eu coloco, ele me traz qualquer coisa, ele traz Lemon, que é o nome de um disco de uma cantora, ele traz, né? Então ele não distingue para mim. Eu tenho que ter, então, mais competência informacional para usar bem. Mas não tem nenhum problema. A tecnologia é uma parceira da biblioteca. As bibliotecas foram as primeiras a usar os bancos de dados, por exemplo, no mundo inteiro. Uma das primeiras instituições a usar o banco de dados foram as bibliotecas. Né? A escola onde eu trabalho foi uma das primeiras na UFMG a comprar computador. Ela comprou o computador, depois ela fez outro projeto, comprou memória, porque tudo era grande, muito caro. E aí os engenheiros iam lá visitar a nossa escola para conhecer. Né? A biblioteconomia sempre esteve ligada à tecnologia para tratamento dos dados, para função de circulação e tudo mais. Professor, só sobre a tecnologia, nós estamos recebendo aí, vamos receber 30 computadores deles, aí nós vamos poder utilizar os 4 que estão aí, a rede, lógico, já está aí na frente, já vamos poder... Isso, para orientação à pesquisa, conjugando as fontes analógicas com as digitais, desde que ensinando a eles o que é uma fonte. Vamos ver que fonte é essa? Eu vi essa notícia, que fonte é essa? Que endereço é esse? Me leva para onde? Né? Pelo menos isso, que a gente viu o que foi agora na campanha, a questão do WhatsApp, né? Absurdo, gente letrada mandando coisa para você que não tem o menor cabimento. Né? Inclusive o Tribunal Eleitoral teve que se postar para dizer isso é mentira, isso é, né? Fake news, né? Demonstrar, sim. Isso é uma questão que não tinha esse nome, mas as bibliotecas sempre se preocuparam com isso. Pode passar, né? São as alunas que vieram. Viemos mais alunas, né? Mostrando as mãos do trabalho delas. A Mariana, então, é estagiária nossa de final de curso. E aqui temos uma bibliotecária argentina que visitou aqui, vocês nem sabiam. Teve um dia que eu, esse dia, trouxemos, ela esteve na UFMG, nós falamos desse projeto, ela falou assim, eu quero conhecer. E ela veio aqui, a gente filmou até uma live dela aqui dentro, que é essa professora bibliotecária argentina, né? E ela gostou muito e veio conhecer o projeto. Então muita gente trabalhou e mais as duas PEUBs que se dedicaram, né, estiveram conosco, a coordenadora, a vice-diretora, o diretor especialmente, que é o primeiro contato que fez, ele já topou e abriu, né, pode sim, vamos fazer imediatamente, e nos permitiu fazer livremente o trabalho aqui. Mais gente, né, minha filha também veio. Antes, então, a gente tinha uma biblioteca, né, a estrutura pronta, tem algumas fotos, estão um pouco distantes, mas o principal que faltava era organização e descarte. Né? Essa apresentação eu já deixei salva no computador, pode passar para quem quiser também depois. E eu também passarei. Então, né, os objetos, né, as coisas, porque a gente pode colocar objetos de livre apreciação estética, igual esse quadro, mas um só, né, delicado, uma coisa bem feita, e não encher de papagaio. Outra coisa, né, que eu brinquei muito com elas. Se eu escrever aqui, ler é viver, eu não vejo uma placa ler é viver e saio lendo. A verdade. Você faz? Um monte de frase também. Então eu não faço. Agora, uma coisa interessante eu coloco uma frase de um livro, uma frase instigadora, e ponho o nome do livro. A pessoa fala assim, o que será isso? Quero ler mais. Mas não assim, ler é viver, ler é crescer. Isso não nos impulsiona, não é isso. O que nos impulsiona é a leitura, a literatura e o conhecimento são os mediadores. E os maiores mediadores, você sabe que são os professores. Todos nós
nos lembramos de um professor, pelo menos um professor inesquecível. Todos nós nos lembramos o nome da primeira professora. Então, o que nós estamos perdendo como mediadores importantes, né? Vamos mais, né? As frases. As frases estavam tudo igual. Isso. Algumas caixas inexplicáveis, né? Eu chego assim, que caixa é essa? Agora que as caixas que estão aqui são todas pertinentes e identificadas. Você sabe do que se trata e elas têm utilidade aqui dentro. O acervo, gente. Acervo comido, pode ser até comida de rato, comida de traça, bastante comida de traça, depois vocês vão poder ver de perto. Né? Aqui, olha, um de lado, olha. Todo comido, né? Uma Barça. Mofado, colado, e hoje eles estão assim, pode passar para depois. E hoje eles estão assim, devidamente catalogados, registrados, que a gente não tem o tempo para catalogar, classificados, né? E cada um dentro do seu assunto, vamos chegar ao que nos interessa. Temos vários símbolos, vamos explicar agora o que é isso. Que ninguém precisa decorar. Para fazer aqui, nós fizemos então primeiro o diagnóstico, depois uma faxina, depois seleção e planejamento do que faríamos. A gente não ia fazer planejamento com tudo que estava aqui. A gente precisava descartar, verificar o espaço, o que serve, conversando muito com as PEUs, porque elas sabem o que acontece aqui todo dia. Depois a limpeza, classificação e registro. Depois a ordenação das estantes e sinalização. E agora estamos fazendo a revisão e a capacitação no dia de hoje. Pode clicar aqui. Tem que clicar? Não, é a CDD. Pode voltar, dar um ESC e está no mesmo arquivo, no mesmo pendrive. Abre o pendrive, você vai achar CDD. CDD sumário, isso. Não funciona bem, mas tudo bem. Nós organizamos a biblioteca em 10 grandes áreas, segundo o código decimal de Dewey, que muitos de vocês devem conhecer nas faculdades em que vocês estudaram. Só que nós não detalhamos, que não faz sentido detalhar, mas 000, né, que está sinalizado ali atrás. Então, primeiro nós separamos em duas coisas, literatura e não literatura, que é a grande divisão que uma biblioteca tem. Aqui estão os livros de literatura, começa com literatura estrangeira, né, para adultos, depois a literatura brasileira para adultos, depois a infanto-juvenil, né, e aí infanto-juvenil está escrito IJ, tem infanto-juvenil, e infantil só tem um pouco ali embaixo, que aqui não temos alunos, né, dos primeiros anos, vai até aqui infanto-juvenil. Depois começa a não ficção. Não ficção, 000, generalidades. Aqui está pregado e vai continuar pregado. O que significa generalidades? O que eu posso encontrar dentro de generalidades? 100 é filosofia. Tudo que eu posso encontrar dentro de filosofia. 200 é religião. Tudo que eu posso encontrar como subtema na religião. Por exemplo, em filosofia eu tenho, vou dar um número aqui, 150, a psicologia, está dentro da filosofia, embora não seja segundo esse CDD. E dentro tem a autoajuda. Então, se eu quiser livro de autoajuda, as meninas já sabem onde ir. 158.1 estão ali todos os livros de autoajuda. Né? E ninguém precisa decorar isso, porque está sinalizado ali, está sinalizado aqui e também aqui para elas. Né? Então, ela pode fazer uma pesquisa, pois não. Existe algum critério para informatizar o acervo? Porque eu vi que qual que seria o prejuízo disso? A questão de ter a alfabética, a maioria das bibliotecas públicas, de escola pública, elas não têm um acervo informatizado. Assim, não, você quer saber de um livro, você digita o nome do livro e conta o nome do acervo. Isso ganha isso, mas por que elas não têm isso? Porque elas não têm gente qualificada aqui dentro. Sim, mas você acha importante ter isso? Sim, mas olha pra você ver, existem 2 softwares livres perfeitos para a biblioteca. Um chama Koha, K-O-H-A, prontinho, para empréstimo, reserva, tudo que você imaginar. E existe o BibLivre, gratuito, pode ser customizado. Só que se você não tiver uma bibliotecária, você não tem como fazer isso. Não tem como alimentar essa base. Porque cada item bibliográfico eu vou preencher com 100 informações, por exemplo, 50, se for reduzido. Hoje mesmo eu estava mostrando para as meninas, eu estava classificando um livro. Esse aqui é um livro espanhol. O espanhol a gente coloca pelo penúltimo nome, porque a tradição espanhola é isso. Então eu vejo que esse não é o problema da biblioteca. Essa biblioteca está melhor hoje, não porque foi informatizada, ela tem um Excel, que é uma coisa simples. Eu até sugeri a alguns alunos que estão fazendo informática, que a gente tem uma demanda para elas com as revistas. Por quê? Nós temos ali em cima um monte de revistas, elas estão registradas. E nós temos, por exemplo, Ciência Hoje das Crianças, que é uma revista fabulosa, uma das melhores revistas científicas para crianças e jovens do mundo. Excelente. Só que, por exemplo, como é que eu vou achar o conteúdo que me interessa ali? O bibliotecário faria indexação. Aqui não tem como fazer indexação, mas se as alunos colocassem numa base de dados o título de todos os artigos,
Eu colocaria lá, sei lá, corrida espacial. Ele ia falar, corrida espacial tem na revista Ciência Hoje tal, tem na revista Ecológica, não sei o que, não tem na Nova Escola, não sei o que. Isso nós precisamos. E aí eu disse, até convidei que elas viessem aqui hoje, mas eu ainda virei daqui a 15 dias, a gente pode marcar um dia ainda. Porque a parte do acervo geral, no Excel, está sendo suficiente. E nisso aqui, gente, que é uma coisa que eu faço um empréstimo em segundos, sem estar informatizado. Cada pessoa tem uma ficha, tudo que você leva para casa vai estar aqui. Inclusive os livros do mestre que você pega no começo do ano. Por quê? Se ano que vem você não estiver aqui, outra pessoa tem o direito de ficar aquele livro do mestre. Além disso, tem esse caderno de empréstimo diário, olha que organização simples que não havia. Tudo que sai da biblioteca, nem que seja por um minuto, eu vou levar só o Globo ali para escritar o quê? Eu ponho o nome porque se ela for embora, o Globo não foi devolvido, a da tarde está procurando o Globo, ó, foi emprestado para o professor tal de manhã e não foi devolvido. Isso é imprescindível. Esse tratamento impessoal do ponto de vista do controle do acervo é imprescindível para uma coisa pública. Senão você não tem. A gente tinha isso aqui 3. Uma de manhã, de tarde e à noite. Isso. Aí de tarde. Não tinha o seu caderno. Aí uma SB acha, achei o Globo. A pessoa da tarde não podia fazer nada. Agora não, ela olha que foi emprestado pro professor Fulal e foi encontrado na sala 13 quebrado. Vai colocar aqui, encontrado na sala 13 quebrado. Porque a obrigação dele era o quê? Devolver. Porque isso é acervo público, é acervo coletivo. Não é público para qualquer um. É coletivo para quem está na escola. Porque também a gente vai falar que a escola tem que oferecer tudo para todo mundo. Alguma pergunta? Então, a gente dividiu, são 10 grandes classes, generalidades, a informática, por exemplo, tem generalidades, livros sobre bibliotecas também tem generalidades, que são áreas que abarcam tudo. Uma biblioteca abarca todos os assuntos, a informática também abarca todos os assuntos. Filosofia, 200 religião, 300 ciências sociais, entre as quais está a educação, mas a educação vou mostrar que a gente separou, porque, lógico, não escola a educação tem um lugar especial. 400, os livros sobre línguas, então a gramática está no 400, né? Depois 500, ciências puras, matemática, astronomia, física, etc. Mas olha só, um livro de matemática estará aqui. Pega pra mim qualquer um, 510, que é matemática. Pega, mais rápido. Está sinalizado. 510 é um livro de matemática. Como é que chama esse livro? Diabo dos Números. O Diabo dos Números. É um livro sobre matemática. Ele não é um livro de literatura e ele não é um livro sobre o ensino de matemática. Os livros sobre o ensino de matemática estarão aqui em educação. Então, o livro sobre o ensino da física está aqui. O livro de física está lá, no 520. Física 530. Então, um livro sobre, sei lá, não sei nem o que é física, gente, uma das piores matérias. O que é? Buraco negro é física? Cinemática. Então, o livro estará lá. Mas um livro sobre o ensino da cinemática estará aqui em educação. Né? Então, para quem está fazendo faculdade, por exemplo, o que tem aí? Radiação. Radiação, está lá em física. Mas um livro sobre o ensino vai estar aqui em educação. E aí depois as ciências aplicadas, que são as tecnologias, né? Depois os 700 são os livros de arte, sobre arte, na verdade. 800, os livros sobre literatura, então aquela coleção grande ali, ó, tá até de 6 para o mundo, a gente vai mudar, né? Sobre a história da literatura no Brasil, ele vai estar em 800, né? Que é um livro sobre literatura, não é obra de literatura, literatura está aqui. E depois 900, história e geografia, tem um número especial para a história do Brasil e para a geografia do Brasil. Ninguém precisa decorar isso, está tudo sinalizado, está no Excel para pesquisa e também sinalizado ali e mais uma plaquinha embaixo. Educação, como é a nossa especialidade, sendo de escola, aqui em cima primeiro são as obras de referência, aquelas obras que a gente não leva para casa, que a gente só usa para uma finalidade específica. E aqui começamos a educação. 370 é educação, faz parte de ciências sociais, mas é separado, a gente separou por causa disso. Então os livros de educação estão aqui. 371 é escola. Então um livro sobre gestão escolar vai estar no 371, sobre merenda escolar vai estar no 371. Ensino fundamental, todos os livros sobre ensino fundamental, sobre ensino de conteúdos, práticas, alfabetização, como ensinar ciência com contos de fadas, vai estar no 372, que é ensino fundamental. 373 são os livros de ensino médio e 374, que a gente tem bem pouquinho, são sobre a EJA. Né? Por exemplo, daqui pra frente, ó, é EJA, 374, daqui pra cá tudo é EJA, ó. Então, livros sobre trabalho e estudo, né? Tem livros muito bons aqui, ó. Sobre o ensino da análise sintática, tá
para EJA, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos. Mediação pedagógica na educação de jovens e adultos. Então veja que aqui são os conteúdos aplicados ao ensino. Como se ensinar os conteúdos, como lidar com temas transversais de sexualidade, por exemplo, a gente colocou no ensino médio problemas de juventude, né? A gente colocou junto com o ensino médio. Então tudo que interessa ao professor do ensino médio está aqui, bem aplicado. E aqui algumas coleções, aquela coleção do Guia do Alfabetizador, que são coleções de referência, embora aqui não tenha alfabetização mais pela série, mas pode ser que seja útil. Alguns livros de referência do Estado, né, sobre os conteúdos curriculares. Então são livros, são coleção de referência, vai estar aqui separado. E os de empréstimo estão aqui, e de referência são livros que a gente não empresta. Pois bem, o que mais? Literatura. Literatura nós dividimos só em 4, que achamos que é o útil para uma biblioteca escolar. Literatura estrangeira, que é adulta, literatura brasileira, adulta, literatura infantil juvenil e literatura infantil, que tem pouca coisa. Pode passar. O que nós achamos importante? Além de eu separar, bom, tem literatura estrangeira aqui, eu não tenho catálogo, se eu tivesse catálogo eu poderia pesquisar por vários assuntos, né? Mas não posso, ou por gênero. Então o que nós criamos? Nós criamos uma sinalização externa que indica alguns gêneros. Por exemplo, qualquer livro de cordel, literatura popular, vai ter uma bolinha verde. Seja ele brasileiro, estrangeiro ou juvenil. Qualquer livro de dramaturgia vai ter uma bolinha dourada. Seja ele literatura estrangeira, brasileira ou juvenil. Inclusive, por exemplo, nós temos um livro lá em saúde, que a gente está catalogando hoje, que é um livro sobre saúde bucal, mas ele é em forma de teatro. Então ele vai estar em 610, que é saúde, medicina, e vai ter a bolinha dourada, porque ele é um livro que o formato dele é dramatúrgico, é um teatro. Então olha só como que a gente aumentou o número de informações sobre os livros sem ter a informatização, porque a gente não tem uma pessoa para fazer isso, não teria que fazer. O que mais? Quadrinhos, tem várias obras em quadrinhos, não é revistinha em quadrinhos. A gente tem aqui obras clássicas, esse aqui, por exemplo, amarelinho. O Guarani, né, que é um clássico de José de Alencar, em quadrinhos. O Guarani é o quê? Literatura brasileira. Ele está em literatura brasileira adulta, que é o que ele é, mas ele tem essa marca dizendo que é no formato de quadrinhos. Então, quantos livros agora, o que se apresenta agora de interessante para você fazer uma outra leitura, além de ler só os clássicos? Vou pegar mais um outro aqui, de estrangeiro. Que seja mais famoso. A Força da Vida, né, que é o norte-americano. E só que em quadrinhos. É uma literatura estrangeira, uma literatura para adultos. Né? É literatura para adultos. O que mais? Lá, poesia vai ter laranja, então tanto a poesia brasileira quanto a estrangeira, quanto a infantil juvenil vai ter bolinha laranja. Então quem gosta de poesia e está procurando infantil juvenil, de longe vai ver o que é poesia. E depois colocamos junto com todos os livros que tratam da história e da cultura africana, tem um durex preto. Seja ele um livro de história, aqui por exemplo é um livro de ensino fundamental, racismo e antirracismo na educação. O assunto dele é ensino fundamental, ele está dirigido ao ensino fundamental, mas ele trata sobre cultura e história africana de alguma maneira, então ele tem uma tarja preta. E o que envolver a história indígena vai ser azul marinho, que ele ficou bem colorido, mas a etiqueta é azul marinho. Por exemplo, formação de professores indígenas, repensando trajetórias. Tem a ver com a cultura indígena, está com a etiqueta azul. E também, se tiver uma literatura juvenil de cultura indígena, também vai ter azul. Então nós colocamos essas marcas externas que vão dar sinais externos, secundários, além só do gênero literário. Que a gente acha também que aproveita muito mais o acervo. Nas Terras do Índio Peri é um livro de literatura e fala da cultura indígena. Então tem uma etiquetinha azul. Quanto ao uso, né, a ordem das estantes, ele está separado primeiro por grande categoria, por literatura estrangeira, dentro de literatura estrangeira pelo sobrenome do autor e dentro do sobrenome do mesmo autor, se for o mesmo autor, pelo título. Como qualquer biblioteca que seja estudar na faculdade. Aprender a estar num lugar organizado desse, para mim, é uma possibilidade incrível para alunos que muitas vezes não têm nem famílias letradas. Eu tenho vários alunos que chegam para o curso de biblioteconomia, que é a especialidade, e ele nunca esteve numa biblioteca organizada, com um bibliotecário, com uma mediação, né?
Os meninos precisam saber disso tudo? Não. Nós vamos só ajudar. Você gosta de poesia? Olha, tudo que tem bolinha laranja é poesia. Pronto, já é um ponto de partida. Depois ele vai começar a escolher os seus autores, seus poetas prediletos, etc. É um caminho dele, né? E depois, então, história e cultura africana também. Ok, pode passar. É muita coisa. Nesse momento, em literatura, nós temos 2.491 itens, não é títulos, porque tem alguns que a gente tem mais de um, né? Infantil 290, infantil juvenil 1438, então bastante adequada, a maior coleção nossa infantil juvenil, que é a maior coleção, né, dos alunos, a maior quantidade de alunos. Brasileira 609, estrangeira 154. De não ficção, 000 generalidade, tem 18 livros, mas hoje a gente já viu que tem mais uns 3 faltando, né? 100 filosofia, nós temos 45, 124 são de psicologia ou autoajuda. No 200, religião, temos 9 livros. No 300, temos 635 livros, sendo que só na educação são 546. 546 itens especificamente sobre escola e ensino. Né? Ou seja, livros de formação do professor, estão todos aqui. É cada livro, gente, melhor do que o outro. Sobre alfabetização, sobre o ensino de história na sala de aula. Um exemplo, peguei qualquer um. E assim tem de educação física, gente, tem uns 5 livros de educação física, inclusive, já está lá no 700, um dicionário especializado em educação física. Então, assim, não existe mais aquela área do ensino que não tem acervo na biblioteca, tem de tudo. 400, a gente só tem um livro, que é um livro sobre, é uma gramática, agora a gente viu que tem outro aqui agora chegando. 500, nós temos 41 livros, 600, temos 30, 700, ou da área de arte, temos 50 livros. 800, temos 26 livros sobre literatura, é bastante coisa. Que não e 900, história, nós temos 280, sendo 5 só sobre geografia do Brasil e 127 sobre a história do Brasil. E não é livro sobre o ensino de história, não, o ensino de história está aqui. São 127 livros sobre a história do Brasil hoje em Minas Gerais, que é a última coleçãozinha lá. Tá chegando lá. Tem uma coleção muito boa, a história do Brasil mesmo, que ela fala, tem 2 coleções. Essa daqui, a primeira, e essa aqui de baixo, e ela pegou por ano. Começou em 88, 1888 e tem até 98, conta a história toda, muito interessante. Então o acervo, gente, bastante rico. O que nós tínhamos para mostrar do projeto era esse. O projeto chama Biblioteca Escolar Formando os Agentes. A gente tem um canal no Facebook, tem um canal no YouTube, um perfil no Facebook, um canal no YouTube e um e-mail também, caso em outras escolas que vocês trabalhem, né, queiram passar por isso, passar por essa revisão geral. Nós já fizemos isso em 2 escolas, uma em Betim e essa aqui. E com isso nós tentamos mostrar ao poder público que, tendo gente qualificada, você qualifica a escola. Porque os professores agora vão usar mais o acervo, né? E claro, o uso que se faz da biblioteca. Se a Pedro ficar aqui e resolver tudo da escola e não der continuidade, também vai morrer. Se não tiver uma pessoa o tempo todo para controlar empréstimo, fazer novos registros, já tem uma pilha que chegou, que a gente classificou hoje junto, ensinando para as meninas como classificar. Também vai se perder o que chega. Se a gente começar a aceitar tudo que chega aquele monte de livro, assim, tem um grupo religioso, tem um monte de livro. A gente pode ter livro sobre religião, sim, mas não livros, como eu diria, doutrinários, confessionais, muito confessionais, né? Pode ter um livro aí de alguma religião, mas não um livro de uma religião, por exemplo, que fale mal de outra religião. Não tem sentido ter isso, porque a gente quer que eles conheçam a diversidade e não aumentem os seus preconceitos, né? Então, o que eu tenho é isso, perguntas. E as fitas? Ainda tem fitas, que a gente nem chegou a mostrar. Fitas de vídeo dos mais variados assuntos da coleção da TV Escola, que antes era gravado. Coleção Sempre um Papo completa. E sobre o ensino das matérias, por exemplo, orientação sexual, arte, né? DVDs completos também, feitos para a educação, portanto, feito para alunos, né? Só basta ver se é do nível do seu aluno. Alguns de filmes também. Revistinha em quadrinho temos poucas, então vale a pena aí, né, fazer uma campanha, receber. Principalmente quando eu trabalhava na biblioteca escolar, eu não emprestava revistinha em quadrinhos, eu deixava para a aula do recreio. Então todo mundo está pedindo no recreio, revistinha em quadrinho, uma coisa que você lê rápido, a historinha, e você fica aqui num lugar, num ambiente seguro e agradável. Nós temos outra coisa também, que é
as coisas do corpo humano, do olho. Ah, sim. Tudo que pode ser emprestado, gente. Por exemplo, Globo, Corpo Humano. Isso é bem legal de pegar. Então, está aqui para emprestar. A pessoa pega emprestado, leva para lá e traz. Porque a biblioteca é lugar de acervo, qualquer tipo de acervo, né? Isso aqui é a decoração. Professores de ciência, não sei o que é. Mas ele tem toda a estrutura para você apresentar para os alunos. Isso, tem o olho, tem o corpo inteiro. Tem estômago, tem. Só que eu não sei onde é que está o resto. Aqui a gente só achou o coração. Eles estão falando. Então, olha só, todo o material coletivo da escola deve ficar aqui. Porque o que já existiu foi perdido porque não estava no local público de empréstimo. Né? E tem a reprodução celular também, todas as fases da reprodução celular. E em mãos. Ele estava dentro de uma caixa sem identificação. A gente não consegue. Vou ficar aqui para empréstimo. Tudo que for coletivo, né? Nós temos aqui agora mapas. E é muito legal. Atualizar os mapas. Os meninos podem pegar. Ó, eles podem ver, tem a sinalização em cada parte para saber a ordem que as professoras dão pra gente. E é interessante porque você mostra para o aluno, ele pode, né? E só uma última coisa. Mitose maior. E uma última coisa, a gente tem um espaço aqui ótimo perto da janela que poderia servir para exposição, mas parcimônia. Veja bem, você faz um evento e tem vamos supor que os trabalhos mais bonitos, os melhores trabalhos, vão ficar aqui em exposição por uma semana. Acabou a semana, vai ser devolvido para o professor e para os alunos. Aqui não é um lugar de colocar resto de festa. Tá? Então os melhores trabalhos podem ficar em exposição para todo mundo conhecer, para ver com calma, muito bem. Mas vai ficar aqui uma semana, acabou uma semana, professor, ele vai dar para o aluno dele, vai guardar, fazer o que quiser. Né? E aí também a gente repensar o quanto de lixo a gente produz, com que finalidade. Não tem como tudo que sobrar de uma festa ser colocado aqui. Ok? Porque a escola precisa fazer tudo que a escola faz, ela tem que pensar se isso é educativo e o que ensina isso. Tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. Bom, a minha fala é essa. Se deixar, eu falo um ano porque eu sou professora. Tem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente vai deixar o manual. Pode falar. Eu ainda não vi ali na literatura estrangeira, mas eu sou professora de inglês. E quando vocês ainda estavam organizando, eu perguntei pra Claudinha sobre literatura e tal, mas a gente não tem muito livro. E aí você falou literatura adulta. Literatura estrangeira, mas ela está em português. Todo o acervo em português. Mas nós tínhamos uma pequena coleção aqui, junto com o dicionário inglês-português, de obras de literatura em inglês, que hoje, para nossa surpresa, não estão aqui. Não estão ali. 5, 6 livros de literatura juvenil em inglês. Aí eu queria saber... E temos também um livro sinal em espanhol. Esse está aqui. Os daqui, gente, olha, Tinha ali. estava aqui junto com o dicionário. Bom, minha pergunta é pela sua experiência já trabalhando com bibliotecas. Você me dá um caminho para eu conseguir alguns livros para nossa, mas voltar em inglês, de literatura inglesa. Olha, as editoras nós costumam conseguir. Sim. As editoras, você vai na estante virtual, você compra um livro muito barato, né? Então, estimular as crianças também, por exemplo, em informática, usar a estante virtual. Como que eu cadastro, como é que eu procuro, eu vou comprar livros que eu desejo por preço muito mais barato. Mas eu tenho que ver se é perto, se é longe. Senão eu compro super barato em Rondônia e pago R$30 de... Veja, então não é só usar o equipamento, eu tenho que entender as informações disponíveis. Eu acho super interessante, por exemplo, usar esse tipo de coisa para a aula de informática, para entender que não basta colocar um sistema robô. Eu preciso de ter a informação e usar essa informação. Olha, vai ter um livro de R$10, não tem Rondônia, não posso comprar. Na hora que eu fizer a compra, vai vir lá R$30 de frete. Então não é só dominar a tecnologia. Se fosse assim, nós teríamos crianças de 5 anos alfabetizadas, porque todo mundo está usando celulares desde bebê. Então sempre a mediação do professor, de mediação do conhecimento, da arte, né, e da reflexão que a filosofia traz. Esse é o papel da escola, do professor, do bibliotecário, das filhas, de todo mundo que trabalha na escola, de todos. Fazer essa mediação entre o mundo não conhecido, né, o mundo da informação, do conhecimento, das artes, para essas pessoas que às vezes têm uma experiência de vida com capital cultural baixo, etc. Mais alguma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta fora da escola, mas que envolva...
Na biblioteca, para você fazer algumas consultas dentro da biblioteca pública, você tem que ir lá, estar presente, sendo que você tem um sistema que pode ser disponibilizado para fora da escola. O que eu falo? Às vezes, quer consultar algum jornal antigo, por exemplo, a Mariette, que é professora de história, para ela fazer isso, ela tem que ir lá na biblioteca pública com o aluno sair daqui, por que isso não é disponibilizado, por exemplo, as escolas? Porque a biblioteca pública não tem dinheiro. A biblioteca pública tem vários projetos de digitalização, que inclusive a digitalização dos documentos antigos preserva. Mas eu pergunto os que já estão digitalizados. Só você vai acessar a internet, você entrar aqui no Arquivo Público Mineiro, você encontra jornais, livros antigos, coleções inteiras. A hemeroteca da Biblioteca Estadual, fica lá o que está digitalizado está online, você pode pesquisar. Não só do Brasil, como do mundo inteiro. Agora, a Biblioteca Nacional tem uma quantidade de acervo espetacular. Porque eu fui fazer uma pesquisa sobre os jornais foi até o Diário, na época, de Belo Horizonte, por exemplo, eu não conseguia fazer fora da biblioteca, tinha que ir lá, tinha que baixar o meu e-mail, meu login, para depois gravar no CD, para depois... Isso é falta de dinheiro. A biblioteca não tem dinheiro para fazer o seu portal, para colocar todo esse acervo online. Falta de investimento Na verdade, público. você manter esse conteúdo da vida fica caro online, né? Sim, Ou então a você tem um banco biblioteca, lá no tudo isso, servidor. gente, custa caro. E o acervo digital custa mais caro para se conservar do que esse acervo. Você tem que migrar, você tem que atualizar o software. Quantos de vocês guardaram alguma coisa no disquete, no Word, que hoje você não abre mais? Na UFMG nós encontramos um acervo sobre o primeiro movimento de organização dos arquivos da UFMG, totalmente inacessíveis. Eles estavam num pendrive grande assim, eu achei uma empresa que passou para o DVD, mas não tinha software para abrir. Então você tem que fazer a migração periódica. E outra coisa, o livro estraga na sua frente. Um DVD ou uma memória estraga sem você ver. Então você tem que fazer aqui um backup, um outro servidor, né? Guardar na nuvem também. Tudo isso custa dinheiro. Então as bibliotecas têm o maior interesse em fazer isso. Cada coisa que elas têm digital não foi com dinheiro público, elas participam de editais, né, de fomento à cultura, e cada edital elas fazem uma coisinha. Vamos digitalizar as fotos da Tereza Cristina. Aí faz. Vamos digitalizar não sei o que. Agora vamos conseguir um dinheiro para fazer o portal de acesso. Porque é muito caro, tudo isso é muito caro manter. E eu preciso de servidores exclusivos, servidores em dupla, porque se um queimar, pegar fogo, igual a biblioteca nossa pegou fogo, nosso Museu Nacional pegou fogo. Né? Então, assim, eu tenho que ter muito dinheiro. Então, as bibliotecas, todas elas, públicas, querem fazer isso. Elas não têm dinheiro para fazer. E assim que elas conseguem dinheiro, elas vão fazendo aos poucos o seu acervo. Não é má vontade, é falta de investimento. Mas a gente já tem muita coisa. Mas a Biblioteca Nacional, ele é fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso. Jornais, fotografias antigas. E agora com os computadores aqui, Então, olha só, você pode trazer os alunos para mostrar isso. Tem muito, mas também explicar para eles. Sabe por que tudo que está na biblioteca estadual não está aqui? Porque não tem dinheiro público para cultura. E cada coisa dessa, vocês são da informática, explica o que custa. Ter um servidor em cópia, que não pode ser ligado, senão se queimar queima tudo. Uma nuvem, pagar uma memória na nuvem, que não é no Gmail que eu vou guardar esse tipo de coisa. Né? Então eu acho que é importante, por exemplo, os professores de informática, que eu não sei quais de vocês que são, mostrar essa outra parte, não é só uma tecnologia. E por exemplo, olha que interessante, isso que a gente quer propor para elas que fazem nas revistas, a princípio elas queriam fazer no acervo. O acervo no Excel está o suficiente. O que nós precisamos é das revistas, que tem muito conhecimento ali, que o professor não vai sentar aqui e abrir caixa e ficar folheando. O professor tem tempo para isso. Qual que é a diferença? O livro eu preciso do autor, do título e a classificação dele. Isso eu consigo colocar no Excel. Nas revistas, eu tenho sumários que são artigos diferentes. 50 artigos. E eu só consigo colocar no Excel o quê? Eu coloquei o nome da revista, o ano, a data, o volume, a data e o título da matéria de capa. É como se cada revista tivesse 50 livros. Né? Exatamente. 50 conteúdos. E aí, os outros conteúdos eu não consigo colocar. Aí o banco de dados é justamente para isso, para colocar esses outros conteúdos, para que os professores tenham acesso. Então, olha porque só. o livro já está pronto, já está feito. Já Então, se elas vêm aqui conhecer a nossa demanda, é um conhecimento para a vida profissional delas, fazer o briefing, não é? Você vem e escuta o que o seu usuário precisa e, claro, você vai oferecer para ele uma coisa a mais que ele nem sabia que era possível fazer na internet. Né? Eu passo as coisas para os alunos e falo assim, não, professor, mas aqui você pode fazer isso assim. Eu faço, eu não sei nada. Mas a primeira coisa é ouvir o que eu preciso, que é o briefing, que todo profissional tem que saber ouvir. Né? Então você não chega aqui e fala, vou fazer
fazer isso para você. Não. O que eu preciso? Nós passamos aqui grande parte do tempo, e a Mariana, que passou aqui quase todos os dias, ouvindo e fazendo perguntas para a Tânia e para a Cláudia o tempo todo. Como é que faz isso? Como é que funciona? Por que faz esse livro? Por que não leva? Não, isso aqui, para a gente poder contribuir. Não é chegar aqui e falar assim, ó, arrasa tudo, vocês podem até sair, que nós vamos fazer o nosso serviço. Foi, a Tânia me ajudou demais todos esses dias. Você ficou mais à tarde com Fiquei ela? mais à tarde, que era o horário que eu podia. Eu fiquei mais de manhã, tá claro. E aí eu conheço alguns professores, já tive contato maior. E a Tânia, ela me ajudava porque, além dela me ajudar, ela foi contextualizando o que estava acontecendo aqui na biblioteca. Então ela me perguntava também, Mariana, mas por que você faz isso? Eu faço isso por causa disso. Aí eu perguntava para ela também, Tânia, o que você acha disso? Aí ela falava, Mariana, eu acho que é assim, isso é melhor. Então há um envolvimento, né? A nossa intenção do bibliotecário, que eu falei até com alguns professores, qual que é? O bibliotecário, ele sabe o que tem no acervo. Então vocês sabem o que os alunos precisam. Então, com parceria com o bibliotecário, a gente pode elaborar projetos, trabalhos para serem desenvolvidos na sala de aula. Ou na sala de aula ou na própria biblioteca. Então seria essa função. A gente tem essa demanda, não temos essa demanda do sistema estadual, na prefeitura a gente já tem, mas as PEUs já têm um conhecimento que está sendo passado para todo esse acervo, para que vocês fiquem à vontade de elaborar projetos, fazer novas ideias, como que é acervo que a gente organizou e que agora vocês conseguem recuperar, conseguem saber o que tem, conseguem pegar e devolver de uma forma harmônica. É o que você falou também no começo aí, que a gente tem a mentalidade. Nós temos, né, de que biblioteca é todo mundo de castigo, né, tá fazendo isso aqui, tá bonito, isso aqui, outro, não, e a gente não usa esse espaço, né? Então agora, eu também aprendi isso, porque os meus alunos também pequenininhos, falaram, vai lá pra biblioteca, vai fazer cópia lá. Não tô falando também, tem que ter um castigo também, não tô falando, a visão era só essa, né? Mas é lógico, porque senão, porque onde que tem, não tem um espaço, então tem hora que você tem que usar a biblioteca assim, não é? Ele está perturbando ali e aqui ele vai ficar até mais quieto, porque os meninos não conseguem ficar quietos também não. Eu trabalho na outra biblioteca, agora os meninos fazem uma bagunça também na biblioteca, precisa um aprender. com o outro. Eles não sabem, porque aqui até a gente já fala até alto também, eu que falo alto. Então a gente tem que começar a ensinar isso aqui a um lugar tranquilo, falar mais baixo, eles começarem a acostumar isso também. Eu vejo que tem um problema muito grande. Eu sou designado, então a gente pula de escola em escola. O grande problema que o milionário de português tem é que tem bibliotecário que nem gosta que aluno venha. Não tem bibliotecário no estado. Professor agora usa biblioteca. Em primeiro lugar, né? Não existe bibliotecário no estado. Não existe o cargo. Tem pessoas que de maneira nenhuma. Por exemplo, você chega, pega os livros aqui, eu vou pegar um livro ali, né? Coloco na mesa. Os alunos. Agora eu fiz uma atividade. Ele pediu livros de poema que tinha falando alguma coisa a respeito do autor. Eu selecionei os livros menores, mais simples, mais fáceis deles manusearem. A turma veio para a biblioteca, utilizaram os livros, foi feito a atividade aqui na biblioteca. Mas tem escola que assim, a bibliotecária até fecha a porta para o professor não entrar. Ela não Você também, ela aqui, a professora do projeto, nós pegamos umas revistas, um pouco de ciências. Eu falei assim, essa de ciência, hoje colocamos, eu falei, vamos colocar isso para poder... São fabulosas. Aí nós colocamos um monte em cima das mesas. Primeiro eles ficaram só conversando, folheando e tal. E é uma A segunda, aprendizado, terceira vez, não foi? Eles vieram e começaram já, não, cadê aquelas revistas? Isso é um aprendizado. Vou deixar Porque de quem novo, nunca, deu uma eles, parada. se não tem pais letrados, não frequentam a biblioteca, por que saberiam se comportar na biblioteca? Não faz, né? Não tem sentido. Agora, isso aí demonstra o pouco caso que o Estado tem com as escolas em geral e com as bibliotecas em particular. Eu e Cindia participamos da Comissão de Biblioteca Escolar da CRB e desde 2016 pelejando, não pode dizer assim, com o governo do Estado, Secretaria de Educação, para, né? E a gente não faz como bibliotecária da escola, não, nós oferecemos formação gratuita. Foi por isso que nós conhecemos o Wagner. Por isso que algumas pessoas fizeram conosco gratuito. Nós vamos fazer O Estado podia fazer isso com elas. Sábado, domingo passado, eu e Cindia fizemos uma formação gratuita, 16 horas, 8 sábado, 8 domingo, de graça, no interior de Minas, como o secretário de Educação nos convidou. Nosso projeto é para isso. Nem dado o Estado pega isso.
Né? Porque ele não quer mudar o comportamento dele em relação a isso. Né? Mas é porque, infelizmente, a gente tem uma problemática na rede estadual, falando da rede estadual, porque é nela que eu trabalho também, que é uma falta de valorização da biblioteca, e aí o professor de ensino para o uso e ensino da biblioteca, no ensino fundamental 2 e ensino médio, ele na verdade ele vira um segundo eventual. Então, o que acontece? É um problema de escola, não sei aqui como é que é, eu falo de escola. O professor falta, não avisa para a direção da escola, de repente a direção está sem saber o que fazer. Quando assusta, o PEUB é a única pessoa que está ali e que vai para a sala de aula. Nas nossas formações, esse ano passado, o tempo inteiro eu comentei com as meninas, olha, não é para brigar com o diretor, vice-diretor e nem supervisor, mas começa a fazer o movimento de trazer os alunos para a biblioteca. Porque a partir do momento que você começa a fazer um movimento, os colegas professores que estão nas portas vizinhas vão perceber que toda terça-feira, terceiro horário, está descendo turmas, é porque está faltando professor X. Vocês já trabalharam em diversas escolas, vocês já sabem que acontece aqueles colegas que deixam a direção na mão e a direção fica sem saber o que fazer, para dispensar é um problema, todo mundo acha, sei lá, o diretor, sei lá, gosta mais de fulano, nunca dispensa, nunca resolve, porque a dispensa de um profissional não é fácil dispensar. Então a gente tem que, da biblioteca, demonstrar para todo o corpo pedagógico da escola o que está acontecendo. Por que não vêm as pessoas, as turmas para a biblioteca? Porque na maioria das escolas as PEUBs estão envolvidas com a sala de aula, mas não no fazer de biblioteca, mas no fazer de eventual, porque todas somos professoras também. Um outro erro, o PEUB que está na biblioteca, ele não é professor de disciplina específica, portanto, que negócio é esse de substituir ciências, história, geografia, química e física? Nós estamos lesando os nossos alunos no conteúdo. E não adianta falar comigo, eu deixei matéria, eu deixei atividade. Não é abrir um livro, e olha gente, eu tenho várias fotos, outro dia eu até apaguei algumas que eu tinha várias. Livro de português, é escrito desse jeito, livro de português, página tal a tal. Isso é um absurdo. Então nós estamos lesando a carga horária do aluno, e aí quando precisa parar para poder fazer uma discussão essencial, não pode, o diretor não pode cismar que quinta-feira que vem ele vai dispensar as turmas a partir do segundo horário, porque tem uma legislação que diz que não pode, porque ele tem um ano letivo e o ano escolar que tem que cumprir. Por que vocês estão aqui no sábado? Agora podem faltar e não ter, o aluno não ter aula de português, matemática, ciência, história, geografia. Não está lesando a carga horária do aluno? Quando a PEUB sobe, que ela não é especialista na área de física, quando ela simplesmente aplica um exercício, isso não é lesar a carga horária do aluno? Eu, por exemplo, se eu tiver que substituir uma aula de física, eu vou passar um aperto, porque eu não lembro nada de física e na época eu não fui uma aluna brilhante em física. Aliás, quase nada. Mas na física eu tinha muita dificuldade. Eu sempre precisei do meu professor. E aí, a PEUB que vai dar esse auxílio? Então, é preciso mudar também nas escolas estaduais essa cultura organizacional de que a PEUB fica na biblioteca sem fazer nada. Marília sabe, nós tivemos um problema seríssimo na Assembleia Legislativa, que um diretor de uma metropolitana, no meio da Assembleia toda, a gente discutindo sobre o Plano Estadual do Livre Leitura, ele levanta a mão e fala o que tem ela ir para a sala de aula, porque ela está lá quietinha, não está fazendo nada. Quase apanhou, né, Maria? Ele quase apanhou, porque nós estávamos... E se ela está fazendo nada, então o que a escola está fazendo? Está fazendo nada. Está fazendo nada. Então, aqui assim, vai ficar cheio de aluno o tempo todo, é muito trabalho. Deveria. Então, assim, é preciso que mude. A biblioteca está linda, maravilhosa, organizada, e tem propostas da biblioteca para o professor em conjunto com a biblioteca, o diálogo é constante. É preciso que a porta permaneça aberta
praticamente o tempo todo. É lógico que a hora que a pessoa tiver aqui, for ao banheiro, for fazer o seu horário de intervalo, porque, né, a pessoa também precisa, é diferente. O problema é, vamos fechar a porta, colega, porque eu já tenho diversas situações que eu vi de escola que a PEUB não deixa ninguém entrar na biblioteca. Tranca e ela tem a chave da biblioteca e ela tranca e não deixa mesmo. Certo? Então, assim, olha, teve uma escola que nós visitamos que a PEUB tinha feito o registro dos livros num caderno brochurão dela e ela levava ele na bolsa todos os dias, porque a colega da tarde e da noite, ela trabalhava de manhã, para que elas não tivessem acesso. E se elas quisessem, elas aqui fizessem. Porque quando o professor pergunta, ela vai no caderno dela, ela encontra. Só, gente, que isso é resquício de cultura organizacional, certo? Então, assim, a gente também, eu estou comentando com vocês, mas eu não estou criticando a minha colega profissional também. Ela aprendeu, foi assim, na escola onde ela estava, essa era uma situação, mas eu acho que a partir do momento que vocês têm uma biblioteca organizada, tem noção, porque todos aqui passaram por uma faculdade, todo mundo aqui entrou numa biblioteca universitária. Então todo mundo sabe, alguns já frequentam ou já frequentaram alguma vez na vida uma biblioteca pública. Então sabe que o trabalho da pessoa que está na biblioteca, o PEUB na rede estadual e o auxiliar na rede da PBH, e na PBH tem o profissional bibliotecário, ele no estado, apesar da gente estar pelejando, ainda não tem. Certo? Então assim, vai ser necessário que o pessoal que está na sala de aula também comece a ver a biblioteca como um espaço de ação pedagógica e de mediação também. E valorizar o trabalho do colega que está aqui, que pode parecer que ele não está fazendo nada, mas o fato dele estar aqui, mantendo as estantes organizadas, é lógico que hoje está bonitinho, tá, gente? Num belo dia de uso, vai ter retirar. Então ele tem que ser recolocado. Tá? Porque se ficar o tempo todo bonitinho, vocês podem ter certeza, tem um problema aí. Tá tudo muito bonitinho sempre, é porque não está sendo usado. Alguém tem que usar. Se o professor não demandar, as PEUBs vão demandar. Elas vão preparar atividades de biblioteca, porque não é professor para uso e ensino da biblioteca. Então agora, com essa nova organização, o PEUB poderá ter uma aula de como usar essa biblioteca. Em outras escolas, geralmente usam o horário de português, o horário de literatura, mas eu acredito que nessa escola aqui, que a gente tem percebido que o corpo docente é bem diferente, de repente pode ser na aula de inglês, na aula de história, na aula de geografia, na aula de matemática, física, biologia. Por que não? Porque o professor, ele também é usuário da biblioteca. Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem um bom uso da biblioteca integral, né? E que a porta permanecesse sempre aberta. E que quando tiver necessidade, porque um colega faltou, porque a gente não sabe da necessidade do outro, que a administração da escola pensasse na PEUB como a última possibilidade. Porque aí sim alguém Então, fechar a biblioteca. então pelo menos usar, né? Ou vencer. Mas isso é uma questão administrativa, é uma questão que cada direção tem feito de um jeito. Na formação que nós demos para todos os diretores da Metropolitana B, teve diretor que assim, queria matar. Quando eu falei, gente, não é a PEUB que tem que ir para a sala de aula, nós não ganhamos a exigência curricular. Eu não tenho que dar aulas, a minha aula é dentro da biblioteca. E aí uma diretora perguntou para mim, então quem tem que ir? Eu falei, você, o seu vice, o seu supervisor, existe uma hierarquia de quem tem que ir. O próprio diretor da Metropolitana B fez uma reunião com eles acharam que a gente não sabia, e lá foi colocada essa questão, porque nós já havíamos conversado com eles. Então eles tiveram orientação. Então, se tem muita falta, gente, tem um problema administrativo sério. E a escola tem que resolver, não é a PEUB que tem que ser a solução. Então, que vocês façam a vacinada e peçam um eventual. Só mais uma pergunta. É só isso. Tem backup o arquivo?
Pois é, por enquanto ele tem um backup que ele é enviado todo dia que há alguma modificação é mandado no meu e-mail. Mas agora nós estamos primeiro revisando, tem uma aluna fazendo só a revisão dos registros e daqui a 2 semanas vamos trazer ele impresso, encadernado até como está hoje. Aí vamos salvar um em PDF a situação atual e manter um aberto para continuar sendo alimentado. Porque eles poderiam se colocar mais um HD de repente e um HD jogar externo. um HD A externo. gente pode compartilhar no Google Drive e colocar um documento. Na verdade, eu sempre penso. Trabalho todo. Eu sempre penso no HD externo, porque, gente, se está tudo junto aqui e pega fogo, acontece uma tragédia, perde tudo. Você pega a primeira, a segunda, a terceira cópia, né? Eu já penso na tragédia. A gente pode olhar, a gente pode colocar aí como documento no Drive mesmo, então ele vai atualizando online, então aí é com vocês isso, né? tem mais alguma coisa? Eu sou de outra cidade, sou de Muriaé, e tem muita gente da minha família que é professora, e minha mãe, inclusive, já trabalhou em biblioteca e tal. E lá eles nunca ouviram falar disso, nunca vão ter oportunidade de ter essa reunião nem nada. Queria saber se tinha até um site, queria que você me passasse o site, queria saber se eu posso divulgar a gravação. Pode divulgar. Muriaé é terra, eu tenho um irmão nascido em Muriaé, já dei o curso em São Francisco do Glória, tem, sei lá, 5 mil habitantes. E eu adoraria Muriaé, tem primas lá. Quem sabe a prefeitura nos levando, não precisa pagar. Tem que pagar só a nossa viagem, nossas refeições e o hotel, né? Porque a gente também não vai gastar pra ir. Nesse sentido, a gente até já falando. E aí não tem sentido, né? Mas o trabalho é gratuito. Nós estamos gravando, aí, lógico, quem está assistindo já viu que está sendo gravado. E vai estar sendo compartilhado lá, mas o objetivo é dizer o seguinte, é exatamente isso. Está da nossa escola, vai estar provavelmente no YouTube, Escola 540, vai estar no nosso site também, lá, professorafonsoneves.mg.gov.br. E aí o objetivo disso não é para a gente aparecer, não, é divulgar o trabalho, essa coisa maravilhosa que está aqui, e passar essa ideia para frente. Então, às vezes mesmo, com tudo que foi falado aqui, a PEU lá consegue começar alguma coisa, pelo menos ter uma orientação de como ajudar até que vá ter capacitação. E é o objetivo de ter um professor nessa dificuldade, né, Mauro, dos professores designados, a gente gostaria que vocês continuassem, mas um dia questionando qual que é a função disso. Talvez é uma função de replicadores, né, multiplicadores, porque você veio aqui, veio na nossa escola, vê o que funciona, vai para outra escola, assim, lá funciona, assim, não é quer dizer para dar ordem lá e que... Mas você ficar mais exigente. Isso, então olha, e aí, por exemplo, nós vamos agora, e aí até sempre, lembra, quando falta o professor, qual que vai ser? Vamos levar os professores, não era, vamos trazer os alunos para cá. Eu sei que é difícil no início, porque eles não têm essa cultura, é laborioso, mas assim, agora com essa estrutura, porque você vai conseguir agora enxergar, né? Conseguir, me parece que tirou aquele véu, né? Aquela você não consegue enxergar. Então nós vamos perguntar para o professor de todas as áreas. Por exemplo, agora eu sei que o ano letivo está encerrando, mas quantas vezes você já levou o seu aluno à biblioteca? Bom, por quê? E aí, nenhuma. Por que não? Por que não? Então, nesse bimestre, quantas vezes você foi à biblioteca para fazer uma atividade na biblioteca, né? Com essa, ou seja, conversa com a professora do uso da biblioteca e veja qual projeto que a gente vai estar. A gente sempre assim, o que a gente vai fazer? Agora nós podemos fazer. E aí agradeço muito a professora, a todos, assim, é um trabalho assim, é impagável, né? É impagável ver esse trabalho e que a gente possa utilizar mesmo. E muito obrigado, né? Eu vou olhar os dedos. Obrigada pela atenção.